Segundo bloco do Manhã Noticiosa, mais uma vez bom dia, seja bem-vindo. Como prometemos, vamos dedicar este bloco ao momento de entrevista. Estamos com Leonide Chimarizene, que é diretor nacional de operações. Vamos falar da pesca. Agora estamos no período de defesa, depois segue-se a veda. Vai ser um período de 5 meses em que não está autorizada, vamos assim dizer, a atividade pesqueira e é preciso controlar as atividades ilegais que começam a tomar lugar quando se chega a esta fase. Doutor Leonide, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Noticiosa. Obrigado, muito obrigado pelo convite e aproveito saudar todos os telespectadores e ouvintes da rádio, Mídia Mais e televisão. Pois, doutor Leonide, nós passamos a partir deste ano para um novo modelo, vamos assim dizer. Temos um período de defesa e um período de veda. Os dois períodos fazem 5 meses. Como é que está a ser combater a pesca ilegal neste momento, tendo em conta que sempre que se chega a esta fase há alguns pescadores que insistem em praticar a atividade que é nociva para a atividade pesqueira e a sustentabilidade das potencialidades nacionais? Sim, muito obrigado. Mais uma vez dizer que, de fato, nós agora encontramos no período de defesa. Nós usamos agora uma nova terminologia. Anteriormente só referíamos ao período de veda, mas houve necessidade de fazer essa distinção, porque, na verdade, nós temos o período de defesa. O defesa o que é? É o período no qual em que é a fase de reprodução das espécies. No caso concreto, nós estabelecemos como setor do mar, águas interiores de pesca, o período de defesa, que vai de 15 de outubro a 31 de dezembro, que é o período de reprodução das espécies. Uma vez as espécies reproduzidas, segue-se o período de veda, que é o período de crescimento das próprias espécies, a fase juvenis. Porque o que é que preciso é que há necessidade de os recursos pesqueiros serem pescados na fase mais adulta. Porque há necessidade de que esses produtos primeiro façam a primeira reprodução. Sob pena de nós pescarmos juvenis, pescarmos espécies na fase de reprodução, como é essa fase agora que estamos a passar, e corremos o risco de não pôr a sustentabilidade das próprias espécies. Então, o que acontece? Muitas das vezes, os pescadores têm reclamado, a dizer que, olha, o setor tem estado a estabelecer o período de defesa, o período de veda, no período em que há quadra festiva, porque é o período que as pessoas mais querem o caranguejo, querem mais o camarão, e, aliás, depois da quadra festiva, segue-se logo o período em que precisam de fazer as matrículas, as pessoas precisam de comprar cadernos, lápis, etc, bastante. Mas o setor estabelece esse período em função da época de reprodução das espécies. Então, infelizmente, coincide com esse período da quadra festiva, coincide com o período, talvez, da abertura do ano letivo, as pessoas precisam de se inscrever. É preciso notar que, durante muito tempo, o período de veda e defesa não era estabelecido por um período de 5 meses. Pois. Porque há necessidade de pôr as espécies de uma forma sustentável, o setor acabou estabelecendo esse período. Numa primeira fase, o período de defesa e veda era de mês, passou para 2 meses, 3 meses e agora estamos em 5 meses. Por que é que se estabelece tanto período assim? Porque há necessidade de salvaguardar essas espécies, conforme estou a referir. Sob pena de nós um dia não termos essas espécies. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui a vizinha Tanzânia. Tanzânia, hoje em dia, já não tem o camarão em moldes comerciais. Então, houve necessidade de incrementar essa medida de defesa e veda para preservar essas espécies. Nós recebemos a articulação com a própria Tanzânia, queria saber, mas como é que Moçambique até agora tem um camarão? Nós aqui já não temos essas espécies. E nós dissemos que não, o setor tem adotado medidas rigorosas de gestão dessas espécies. Uma das principais medidas que aconteceu foi no ano 2000. No ano 2000, o setor decretou pescaria fechada do camarão, ou seja, não se podia dar novas entradas. Aqueles, a partir do ano 2000, que pescavam camarão, estamos a falar da pesca industrial, só aqueles que poderiam pescar. E aquelas embarcações. É claro que está previsto a questão da substituição das embarcações com as mesmas características das que estão agora operacionais. Isso para permitir que não haja sobrepesca, uma sobrecarga sobre a pesca do camarão. E, igualmente, também assistiu-se nos últimos tempos uma pesca desenfreada do caranguejo, do mangal. Por isso que o setor decreta atualmente para essas duas espécies, o caranguejo do mangal e o camarão de superfície.
O camarão, quando estamos a falar de camarão de superfície, porque existe um camarão de profundidade. Pois. Chamamos de gamba. Então, é o camarão que se pesca a 250 metros de profundidade. Este não está em veda. Mas o camarão de superfície, esse sim, esse que se pesca aqui a uma profundidade de 5, 10, 20 metros. E o caranguejo também é do Bangal, esse que se encontra na zona Bangal. Existe também o caranguejo que se pesca nas profundidades, a 250 metros também de profundidade. São com grandes embarcações e só imaginar para pescar a 250 de profundidade é mesmo um investimento. Quais são os desafios que têm estado a ser encarados, tendo em conta que Moçambique até é respeitado internacionalmente, tem o exemplo da Tanzânia, por ter ainda espécies protegidas, a sua área marítima, mas há relatos de que há ainda indivíduos que insistem em fazer esta pescaria ilegal, se calhar devido aos fatores que aqui mencionou. Estamos na quadra festiva e depois vem o mês de janeiro, em que há muita necessidade de recursos financeiros para dar cobro a questões ligadas à educação e outros fatores. Quais são os desafios que têm enfrentado e onde, vamos dizer, há mais desobediência no que toca ao respeito a este período de defesa? Sim, olha, primeiro o setor tem feito um trabalho muito aturado de sensibilização e explicação sobre a necessidade de gestão participativa. Nós introduzimos essa figura de gestão participativa porque os recursos pesqueiros têm que ser geridos por todos, não só o setor, mas também os próprios pescadores também têm que participar nesse processo de gestão participativa. Nós partimos do princípio desde a base, com os próprios pescadores. Eles criam associações? Sim, os pescadores estão organizados, nós denominamos de conselhos comunitários de pesca. Eles há grupos e nós damos assistência, questões de instrumentos legais, questões de capacitação e até o incremento de artes de pesca, motores, para eles pescar um pouco mais além da zona costeira. Então, é um processo de disseminação. A maior parte dos pescadores, se não todos eles, sabe desses procedimentos, sabe que não pode usar artes nocivas, sabe que não podem pescar ilegalmente. Mas, entretanto, nós temos assistido situações de algumas violações e essas violações são de uma forma consciente. Nós podemos notar que temos a região do Banco de Sofala, que é a região onde mais se assiste situações de violação ou do período de veda. Devo aqui dar um detalhe muito importante. O período de veda para a pescaria do caranguejo, como também do camarão, é para pesca industrial, semi-industrial e artesanal. Nós distinguimos desse para facilitar o entendimento. A pesca artesanal é aquela que é usada sem embarcação, ou mesmo pode ser usada com embarcações que variam atualmente com o regulamento em vigor, que vai já entrar em outro a partir já de janeiro, embarcações de 0 a 10 metros. Mas já a partir de janeiro, com a entrada do novo regulamento, será de 0 a 12 metros. E também temos embarcações semi-industriais, essas que são pescadas, usam embarcações que variam de 10 a 20 metros, ou já a partir de janeiro será de 12 a 24 metros. Igualmente temos embarcações industriais, essas que são ou de 20, na legislação agora em vigor, como já a partir de janeiro teremos a partir de 24 metros para frente. Então, nós temos feito o melhor controle para embarcações industriais e semi-industriais. Por quê? Nós usamos uma tecnologia que é usada a nível mundial, do rastreio das embarcações através de um dispositivo de localização automática que é instalado na própria embarcação, denominado DLA, e o sistema todo chamamos o VMS, que nós fazemos o rastreio. Ou seja, nós conseguimos, através do computador, ou mesmo através do meu telefone, fazer o controle das embarcações que estão a pescar aqui nas nossas águas. Estamos a falar que tem esse dispositivo. Ou seja, com esse dispositivo nós conseguimos ver a embarcação onde que está. São dispositivos difíceis de instalar numa pesca artesanal. Sim, exatamente isso. Eu vou chegar aí. Porque eu queria só mostrar esse paralelismo que atualmente o grande desafio que temos da violação é da pesca artesanal. E talvez a pergunta a seguir poderia ser, mas então o que está acontecendo com a pesca industrial e semi-industrial? Então eu estava a começar já para explicar que para a pesca industrial nós conseguimos fazer esse rastreio, sabemos exatamente a embarcação onde está, que velocidade está a usar, em que zona e a que profundidade. Então e essas embarcações, todas elas agora estão no porto, porque estamos a monitorar. E se essa embarcação não dar o sinal, não emitir o sinal, tem que imediatamente parar a pesca e regressar ao porto. Se não parar a pesca, isso é infração e nós já temos feito levantamento do processo de infração de pesca por violação desse dispositivo. Entretanto, nesse período de veda, a maior parte das infrações ocorre com a pesca artesanal. Por incrível que pareça, os pescadores artesanais
estão conscientes, conforme eu referi, e para além de violar a veda, usar redes até recomendável, mesmo violando, estão a usar artes nocivas à pesca. Estão a usar redes mosquiteiras. E nos últimos dias já não estão a usar redes mosquiteiras, estão a usar sacos de arroz. Nós temos algumas imagens, temos alguns vídeos que nós, durante o processo de fiscalização, temos constatado. A situação é grave, porque para além de pescar, violar a veda, para além de pescar juvenis, ainda estão a tirar os ovos. Então, estamos a pôr em causa a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, se nós fizermos isso. Mas então, isso ocorre, como disse na primeira locução, devido a algumas questões de sustentabilidade das famílias para estes pescadores artesanais que fazem pesca de subsistência, vamos assim dizer. Há alguma previsão aqui do setor de uma medida para proteger esses pescadores no período de veda? É verdade que o trabalho é multissetorial, porque estes pescadores não têm outra fonte de rendimento. Há algum tipo de incentivos, de projetos que garanta com que eles, nestes 5 meses, estejam a praticar uma outra atividade e não estejam a agredir as espécies marinhas? Ok, está bem. Deixa também explicar um conceito que referiu aqui. A pesca de subsistência é praticada por pessoa que no dia a dia não é a atividade principal. Ou seja, pode ser um estudante, pode ser um carpinteiro, tudo isso, mas ele decide um dia de lazer o que pescar para o consumo. Mas a pesca artesanal é comercial. Todo aquele que está a fazer a pesca comercial, a pesca artesanal, pesca e para venda. E até já tem clientes, aquelas senhoras logo que ficam à espera. Então, essa é a pesca comercial. Mas nós estamos a proibir a pesca. Estamos a vedar 2 espécies, que é o camarão de superfície e o caranguejo do Bangala. Mas todas as outras pescarias podem ser pescadas. Nós temos dito isso aos pescadores, que não estão inibidos de fazer isso. Hoje em dia, quem tem pesca com rede de malhar, com anzol, pode pescar magumba, pode pescar peixe vermelho, pode pescar peixe serra. Todas as outras pescarias estão abertas. Apenas estamos a dizer que nesse período de 5 meses, é o caranguejo do Mangal e o camarão de superfície. Entretanto, nós temos dito os pescadores para diversificar a própria atividade. E essa pesca, essa veda, digo, e o defeso, é anual. Já sabe que, ciclicamente, o setor vai fazer isso, porque é o período chega de reprodução. E nós temos dito isso nos processos de gestão participativa, para eles adotar outras espécies. Aliás, nós também temos trabalhado com os próprios pescadores a dizer que eles devem se inscrever no Segurança Social, porque nesse período que eles estão vedados a pescar, pode muito bem ser compensado com Segurança Social, porque eles têm um documento comprovativo que o setor fechou e pode ser compensado. Há vários mecanismos que estão estabelecidos. Igualmente, nós, como temos uma instituição denominada Infrapesca, digo o ProAzul, no qual é que também incentivamos, damos redes de pesca aos pescadores com um preço muito bonificado e até motores. Isso para dizer que há sempre uma diversificação para não violar constantemente o período de veda e defeso. Aliás, também nós estamos a incentivar e damos assistência para fazer a pesca e aquacultura. Pesca e aquacultura não está em veda. Então isso para dizer que há sempre várias opções que não seja necessariamente pescarmos o camarão. O problema é a renitência dos pescadores. Sim, muitos deles, e este ano estamos a notar com muita satisfação que já estão a adotar, e alguns até estão a se dedicar à apanha do amêijoas, etc, etc. Isso para dizer que mostra que de fato há necessidade, mas também isso porque estamos a incrementar muito, intensificamos as ações de fiscalização. Nós, no passado, fazíamos a fiscalização na zona onde ocorre a própria atividade. Então, o que acontece? Os pescadores também incrementaram as vias de como violar a própria veda. Então, entrava na madrugada e saía na madrugada e nós víamos o camarão ou o caranguejo a circular. Passamos não só a fiscalizar na água, onde ocorre a própria atividade, bem como na via pública, nos aeroportos. Estamos também a fazer a fiscalização nos mercados e em todos os lugares. Este trabalho é coordenado com quem? Nós estamos a trabalhar com várias outras entidades. Estamos a envolver aqui a Polícia Costeira, a Costa Fluvial, que é o nosso grande parceiro. Estamos a envolver as alfândegas. Estamos a envolver os aeroportos, para fazer questões do scan. Estamos a envolver a administração marítima. Estamos a envolver a polícia no geral. Então é uma equipa multissetorial, porque o recurso não é de um setor, é do Estado. Então nós temos que salvaguardar os recursos que nós temos. Então, a experiência tem sido positiva com estes novos dispositivos de fiscalização?
Sim, é positiva e, aliás, para além, a legislação passou a incriminar essas situações de violação de defesa de vida. Passou a ser crime. Isso está previsto no Código Penal, está previsto na Lei do Mar e na Lei da Biodiversidade. Isso para dizer que, para além da aplicação da multa e apreensão do próprio produto, há situações de prisão ou para esses responderem em juízo. Devo dizer só, neste ano, temos cerca de 6 pescadores em Sofala, estão detidos e vão responder por violação desse período. Pois. Nós temos esta situação da pesca artesanal, onde há mais dificuldade de controle por causa das artimanhas que os pescadores usam, mas Moçambique também tem estado nos holofotes quando se fala de alguma pesca ilegal a um nível mais alto. Há alguns anos falou-se de um navio chinês que vinha fazer pescaria ilegal em Moçambique, levava grandes quantidades de peixe. Como lidar com estes pescadores ilegais gigantes que aparecem, pilham o peixe e desaparecem? Aliás, há um descontentamento por parte de grandes organizações da sociedade civil pelo fato de não ter havido ainda responsabilização sobre alguns casos específicos. Olha, de fato eu referi aqui que nós temos feito uma fiscalização para embarcações industriais e semi-industriais através do dispositivo de localização automática, o VMS, via satélite, que é um sistema que é usado em todo o mundo e que é muito recomendado. Esse sistema, perdão, é para embarcações registradas ou todas as embarcações permitem que se tenha acesso a elas? Sim. Esse sistema serve para embarcações registradas que nós colocamos lá o dispositivo. Pois. Mas já não conseguimos, através desse sistema, detectar embarcações que saem de onde saem e entram e pilham, os nossos recursos acabam saindo. Como lidar com isso? Então, para esse caso, nós temos feito através de patrulhas regionais. Ou seja, Moçambique está na dianteira no processo de criação de uma plataforma internacional denominada Fichei África, que foi criada em 2012, e também temos feito patrulhas regionais com a África do Sul, temos feito com Madagascar. Ainda há 2 semanas atrás esteve uma embarcação a fazer uma fiscalização aqui na região, patrulhas regionais, onde nós tínhamos fiscais de pescas nacionais embarcados. Essa embarcação esteve a fazer fiscalização em Seychelles, Madagascar, passou para Moçambique e para Tanzânia. Isso para dizer que para casos de violação da pesca na zona econômica exclusiva, porque estamos a falar da zona econômica exclusiva que vai até 200 milhas náuticas, e é preciso que haja envolvimento de mais entidades. Eu devo dizer que em nenhum país do mundo atualmente faz um controle efetivo da sua zona econômica exclusiva. Mesmo temos grande potência, nesse caso vou dar o que é mais conhecido, os Estados Unidos. Os Estados Unidos também, mesmo para fazer fiscalização na zona econômica exclusiva, faz juntamente com o Canadá. Então há necessidade dos países se envolver, e nós temos feito essa plataforma. Para ainda isso, nós vamos acolher o Centro Regional de MCS, aqui da SADC, que vai estar aqui na Catembe, e nós já estamos num processo muito avançado de instalação, que vai fazer a monitoria da fiscalização, não só de Moçambique, como disse, é da região da SADC. E há muitos países que nem são da SADC, estão interessados também que esse sistema do monitor também, por exemplo, também falar da Somália, do Quênia, querem também que o Centro Regional do MCS também fiscalize isso. Isso para dizer que está acautelado e nós, através de fiscalização, já detectamos algumas embarcações que estavam a fazer pesca ilegal em Moçambique. Estamos a falar, por exemplo, do Antillas Reef, é uma embarcação que foi vista, estava a fazer pesca ilegal em Moçambique, foi convertida em embarcação de fiscalização, estamos aí no porto. Estamos a falar também de uma embarcação denominada Nessa 7, esteve a fazer pesca ilegal em Moçambique, foi apreendida e confiscada a favor do Estado, vendemos esta pública. Ainda em Pemba, há 1 ano e meio atrás, aprendemos uma embarcação também das Seychelles, estava a fazer pesca ilegal em Moçambique. Quer dizer, temos situações em que há casos de violações que são detectadas e são devidamente atuadas. Pois, doutor, falou aqui da questão da mudança de abordagens a partir do próximo ano, com a entrada em vigor de um novo plano que também vai ditar que tipo de embarcações passam a poder ir ao mar. O que é que dita esta mudança e que impacto poderá trazer para a atividade, sobretudo o impacto positivo? Olha, um dos aspectos que nós estamos a aprimorar, e também conjuntamente com a pesca, é uma atividade dinâmica e cada vez mais há necessidade de tomar tecnologias novas para não sobrecarregarmos a zona costeira. Nós sempre usávamos a pesca artesanal de embarcações muito tradicionais, embarcações que não traziam conforto para o próprio pescador
a segurança marítima e também a salvaguarda do melhor pescado. Com uma embarcação que vai até 12 metros, vai ter mínimas condições para os tripulantes. Vai rentabilizar mais a atividade. Vai rentabilizar e também vai ter o espaço para a conservação do pescado. Porque muitas das vezes, e mesmo nós proibimos, há uma legislação específica, que não se pode transportar o pescado juntamente com os passageiros. Então, para questões de higiene, estamos a falar do peixe, o peixe tem que ser consumido em condições sanitárias razoáveis. Então, nesse contexto, com a incrementação dessa legislação, vamos aprimorar muito aquilo que são as condições básicas para as embarcações e também para a própria gestão da própria pescaria. Isso está devidamente acautelado e também nessa legislação está atualizada a lista das espécies protegidas. Nós temos uma lista e devidamente já arrolados para acautelar. E aí vamos fazer uma divulgação e até pôr cartazes em vários sítios públicos, porque muitas das vezes os que praticam a pesca ilegal têm alegado que não é desconhecimento, mas eu digo que o desconhecimento só pode advir de quem está a fazer a pesca pela primeira vez, porque todos eles, nós regularmente temos tido sessões de capacitação com os pescadores. Aliás, todos aqueles que fazem a pesca todos os anos, antes do início, nós fazemos aquilo que é uma base de dados. Não, uma pré-inspeção das artes, um briefing com o próprio pescador, explicar exatamente a necessidade de cumprir alguns métodos. Até alguns dizem, nós já estamos cansados, todos os anos vocês dizem, não, nós temos que explicar, porque é a necessidade de voltar sempre à consciência do pescador, da necessidade de tomar as medidas. Porque como setor não nos interessa que haja infração. Nós queremos que haja uma pesca responsável e uma gestão participativa, porque se nós termos situações em que há violação, estamos a pôr em causa o próprio recurso. Então, se há uma pesca responsável, usando malhagens adequadas, é melhor para nós. Falou aqui da questão de higiene e recordou um grande vilão do setor da pesca, da economia azul, que é a poluição. Como é que tem estado a lidar com esta situação? Olha, relativamente à questão da poluição, a lei de pesca é muito clara sobre isto. Nós, primeiro, condicionamos que a embarcação tenha mínimas condições e o abastecimento das embarcações tem que ser em porto. Casos excepcionais que podem acontecer no mar, porque nós sabemos que mesmo no porto há sempre risco de derrame, etc, etc. Então está cautelado. Nós em princípio, não autorizamos para questões do abastecimento do porto, nem mesmo para o transbordo do pescado, porque algum pescado acaba saindo para o mar. Então, há sempre riscos. Isso está devidamente acautelado. E há um princípio que nós temos na legislação que é de poluidor-pagador, independentemente da culpa. Todo aquele que poluir, aqui não há razões, deve pagar. Então, isso está devidamente estabelecido na nossa legislação e também na lei do ambiente, está muito claro. Então, estão devidamente acauteladas essas situações de poluição para evitar que haja derrames, essas situações. Mas temos assistido situações em que há pedidos recorrentes, mas nós dissemos que não podemos fazer isso. Acabamos naquela situação de Madagascar. Sim. Então, por isso que podem ver, nós não temos nos últimos tempos registro de situações de poluição, quase caso aquele que nós tivemos de Catinapé, mas não temos situações devidamente. Pois, doutor, em muitos setores, quando se fala destes trabalhos renovados e trabalhos aturados como este, de defesa de um recurso importantíssimo e que pode garantir a sustentabilidade de muitas famílias, há algum debate sobre os recursos humanos. Há capacidade dentro deste setor de informar, de digitalizar esta atividade, digitalizar-se do ponto de vista de usar as tecnologias que são importantes para a atividade de fiscalização? Sim, é um dos aspectos referir que nós estamos a apostar muito na questão da base de dados. Na base de dados vai permitir que o próprio fiscal, no centro de pesca, se ele constata alguma irregularidade, todo o historial, ele implementa isso diretamente na própria base de dados. E essa informação é online, nós temos acesso. Mesmo agora, estamos num processo de ensaio, no âmbito das medidas de controle do Estado do Porto, em que estamos a fazer o registro, porque medida de controle do Estado do Porto é aquela em que embarcações estrangeiras que querem se fazer ao nosso porto, por mais que não pescaram nas nossas águas, elas devem primeiro comunicar a entrada e nós temos que conhecer o historial. E uma vez inspecionadas, nós temos que comunicar o país de origem, o país de bandeira. Então, isso também estamos num processo também de digitalização em que, se a informação é colocada aqui na nossa plataforma, o país, vamos supor que é uma embarcação moçambicana que está a pescar ou está a entrar num porto da Namíbia.
a informação, quando é colocada lá pela autoridade da Namíbia, automaticamente também nós estamos a receber. Então, este é um processo de digitação que nós estamos a fazer. É claro que precisamos de capacitar mais as pessoas, precisamos de ter jovens, porque tecnologias implica também pessoas mais dinâmicas, que são curiosos também, que gostam desses aspectos. Referir que nós, na área de fiscalização, que é uma área de especialidade, a formação e capacitação é constante. Nós estamos constantemente a formar e a capacitar os nossos fiscais, tanto aqui, a nível nacional, como até ter viajado para o mundo fora para ter uma nova abordagem. Agora podemos dizer que estamos à vontade do ponto de vista de capacidade técnica dos funcionários? Nós não estamos satisfeitos. Nós achamos, como disse, que... Porque senão, a partir do momento que nós achamos que estamos satisfeitos, vamos relaxar. Nós estamos constantemente a tomar nova abordagem. Veja só que questões de pesca, até a própria Interpol está em frente. Porque já é crime, como eu referi. Então, há nova tecnologia, nova abordagem, e aí há necessidade sempre de capacitação e formação. Isto nós não vamos parar. Então, nós estamos sempre a ir para a linha. Porque, a partir do momento que a pesca ilegal ocorre, também os que praticam esses atos acabam arranjando forma de contornar. Então, nós sempre temos que estar atentos para esses atos, algumas manhas que possam advir. O que também faz parte dos discursos quando se fala do setor da pesca e no âmbito da fiscalização é a disponibilidade de recursos do ponto de vista de barcos de fiscalização. Já temos o suficiente para uma costa larga como a nossa? Nós temos uma extensa costa, estamos a falar de 2.700 quilômetros e equivale, se formos a ver, alguns países europeus, alguns africanos, 3, 4, 5 países da costa. Pelo menos Portugal, Espanha e Itália. Sim, só em Inhambane tem uma costa de 70 quilômetros, usando já, isso para dizer que são quase 2 países indo. Os desafios são enormes e, como disse, que estamos a aplicar sinergia para a implantação do Centro Regional de MCS aqui e temos alguns meios, não podemos dizer que são suficientes porque há necessidade de termos uma maior cobertura em diversas zonas. E aqui temos feito patrulhas regionais, nós temos usado também algumas embarcações de alguns países vizinhos, nesse caso da África do Sul, é uma embarcação grande. Não é oneroso, do ponto de vista monetário? É assim, quando estamos a falar da pesca ilegal, como disse, e sempre quando estamos a falar da pesca ilegal furtiva, zona econômica exclusiva, a questão é com participação dos países. Porque se um país achar que pesca ilegal é só como Moçambique, porque quem está a fazer pesca ilegal não está a pescar, mas está a fazer pesca ilegal das águas. E amanhã está na África do Sul, amanhã depois está na Madagascar. O que tem acontecido é que haja uma comparticipação dos países. A África do Sul entra com a embarcação, entra com alguns meios, nós entramos também com os nossos fiscais, participamos também com alguns custos operacionais. No momento em que a própria embarcação está nas nossas águas, também participamos também combustível nesse período. Então, quando está na Namíbia, digo Madagascar, assim como se faz. Então, há essa gestão. Porque, agora, há questões da fiscalização aqui na zona contígua, no mar territorial, essa já é da soberania do próprio país. Mas na zona econômica exclusiva, sempre. E eu volto a dizer que há países desenvolvidos e poderosos que não fazem de uma forma isolada a fiscalização, porque é onerosa. Pois, doutora Leonide, estamos em período de veda de pelo menos 2 espécies, falamos do caranguejo e do camarão. Quando este período terminar, os pescadores vão assim, de forma, vamos dizer, desesperada, é a palavra que me ocorre agora, ao mar, ou há regras que se tem de seguir? Há regras que têm que ser seguidas, porque, primeiro, quando nós abrirmos o período a partir de 1 de abril, primeiro, como disse, são entregas de licenças. Antes de entregar as licenças, há reuniões prévias com os próprios pescadores, explicar exatamente quais são os procedimentos. Porque, por tratar-se de medida de gestão, anualmente nós adotamos novos procedimentos e temos que explicar a eles. Há necessidade de apelar à observância da legislação, do uso de malhagem recomendável, sob pena de estar num período legal para pescar, que já não estamos em veda, mas estar a pescar espécie protegida, usar artes nocivas, etc, etc. Só devo dizer que nos 45 dias que iniciou o período de fezo, estamos a falar de 15 de outubro até 30 de novembro, nós fizemos 341 missões terrestres. Porque, como disse, que estamos na costa e no mar. Isso estamos a falar na parte terrestre. Na costa nós usamos 82 missões. Porque o que acontece?
Nós estamos a incrementar também, porque no mar a maior parte das embarcações não estão a fazer ao mar. Nós conseguimos controlar aqui nos centros de pesca, na zona onde, por exemplo, quem vai à Costa do Sol consegue verificar as embarcações estão lá atracadas, mas sempre há missões que para verificar o que está acontecendo no mar. Mas também a maior parte é a circulação do próprio camarão, do próprio caranguejo aqui em terra. Nós temos também privilegiado isto. Igualmente, nós fizemos várias inspeções nos centros de pesca, aproximadamente 2.059 inspeções que aconteceu, estamos a falar de todo o país que ocorreu, de onde inspecionamos 17.794 artes de pesca, foram inspecionadas. É claro que algumas estão irregulares, outras não estão regulares, dos quais foram apreendidas 1.439 artes, dessas 1.383 foram destruídas, artes nocivas à pesca. E passamos várias multas. Nós passamos aproximadamente de 87 multas, dos quais resultaram no valor de 945.748, tendo sido pago aproximadamente a 120. O valor ainda é pouco, porque a maior parte dos pescadores, como pode ver, não estão devidamente identificados, não têm residência localizada. É um processo que estamos a aprimorarmos nesse processo, para aprendermos também o próprio meio que eles usam, para garantir que ele possa fazer, não volte ao mar e também possa fazer o pagamento. Não só também nesse período, nós fizemos a apreensão de aproximadamente 7 toneladas do camarão, que foi apreendido toda a costa, nos vários centros de pesca e nos mercados, nos aeroportos. Então, totalizamos aproximadamente 7 toneladas, dos quais, e também aproximadamente 3 toneladas do caranguejo. O caranguejo, qual é o tratamento que nós temos dado? O caranguejo é uma espécie que não morre facilmente, e até é exportado vivo. Então, quando assim acontece, nós fazemos a devolução ao mar, porque nós queremos que haja reprodução, haja desenvolvimento dessa espécie. Então, são algumas ações que nós temos feito nessas missões, nesse período. Esse resultado, estamos a falar de 45 dias, com esses números assim, mostra que há um trabalho intensivo no terreno para fazer face à própria pesca ilegal. A maior parte dos pescadores estão a reclamar, estão a dizer que desta vez a fiscalização não está a dar trégua. Mas não é que têm que reclamar, eles têm que deixar que as atividades ocorram normalmente, aquelas legais, e essas ilegais não se praticam. Doutor Chimarizene, há alguma margem de inibição quando um determinado pescador comete infrações no mar? Inibição da sua capacidade, não, inibição do seu direito de pescar? Sim, olha, se for uma pesca ilegal, não licenciada, não há inibição, porque ele nem está licenciado. Pois. Então, nesse caso concreto, primeiro, é apreendido o próprio pescador, como disse, porque tem procedimento administrativo, que é a aplicação da multa, a apreensão da própria arte de pesca, se for ilegal destruída, a apreensão das capturas, nesse caso se for o camarão ou o caranguejo, e também uma responsabilidade criminal. Entretanto, se for um pescador licenciado, isso já estamos a falar no período que, não necessariamente veda, porque quem está a pescar, por exemplo, o peixe pedra, está a pescar o peixe vermelho, garopa, etc, etc. Se está a pescar na zona proibida, porque há zonas que não podem pescar, estamos a falar reservas, etc, etc. Aí, para além da aplicação de multa, também é inibido, pode ser 2 meses, 3 meses, e até para o próprio capitão, estamos a falar de embarcações industriais, é inibido por um período de 3 anos. Por quê? E só quando nós implementamos essa medida, começamos a ter êxitos. O que acontece? Geralmente, quando um pescador comete uma infração, quem que paga a multa é o seu patrão, é o armador. E ele continua normalmente a praticar a própria atividade. E muitas das vezes comete aquela infração sem o consentimento do próprio proprietário, nesse caso o armador. E muitos deles dizem que nós não coadunamos com essas práticas, porque o patrão, o armador, exige do próprio pescador que ele tenha maior produção. E quando não tem maior produção, acaba também não ter alguns ganhos. Então ele acaba violando para ter a maior produção. E muitas das vezes eles dizem que eu não coaduno com essas práticas. Mas a multa é paga o comandante ou o próprio
pescador, solidariamente o próprio armador. E muitas das vezes ele que tem sido o principal vítima, acaba pagando a multa. Mas, entretanto, nós adotamos na legislação que o comandante da embarcação também é inibido de exercer a atividade de pesca durante 1 ou 2 anos. E aí é confiscada a própria carta. E aí ele não pode amanhã abandonar esse armador e ir pescar com outro, porque já está inibido. E nós comunicamos às autoridades marítimas, etc., que ele está inibido. Tem muitos indivíduos nessa situação no país? Não tantos, porque a partir do momento em que nós divulgamos, porque o nosso objetivo, como disse, não é apanharmos em surpresa. Nós queremos que as pessoas façam uma pesca responsável. E nós divulgamos. Aliás, o setor tem essa vantagem de tudo o que é legislação, tudo o que é procedimento, que primeiro fazemos consultas prévias, discutimos com os próprios pescadores. Então não há questões de surpresa. Nós nunca adotamos uma legislação, um novo procedimento que é surpresa ao próprio pescador, seja ele artesanal até o industrial. Nós discutimos, o setor está a pensar em tomar essas medidas, discutimos o que acham. A troca de ideias e aprofundamos e aprova-se o documento. Uma vez é publicado no Presidente da República, vamos para a fase de divulgação. Então, porque o objetivo é que não haja cometimento. Então, quando houve isto, poucos acabaram já fazendo essas violações que conduziam à retenção da própria carta. Pois, Dr. Chimarizene, temos notado em algumas províncias, tivemos algumas informações, por exemplo, na Zambésia, o setor apreendeu uma quantidade considerável de pescado ilegal e doou a instituições de solidariedade. Isto tem sido prática também? Sim, isto é de lei. A lei das pescas diz claramente o seguinte, quando apreendemos o produto, primeiro fica como fiel depositário o próprio o armador, nesse caso, ou o próprio infrator, enquanto o processo corre, porque a maior parte dos produtos de pesca são deterioráveis e tem que ser conservado a temperaturas razoáveis sob pena de perder a qualidade. E muitas das vezes é diferente, por exemplo, quem aprende um fogão, quem aprende um refresco, tem um armazém específico, mas os produtos de pesca têm que ser conservados e a temperatura devidamente calibrada. Então, o que acontece? A legislação estabelece que, primeiro, coloca-se como fiel depositário enquanto o processo ocorre. Mesmo assim, nós poderemos também colocar num entreposto frigorífico. Igualmente, quando o produto é deteriorável e pode se estragar, tem que antes esperar, porque não convém também que esperamos que o produto se estrague, há muita gente precisa, e nós temos feito, a legislação estabelece que pode se entregar às instituições de caridade, nesse caso, por exemplo, a orfanatos, às cadeias, nós temos feito esse processo. E também, quando for vivo, devolvemos ao seu habitat natural. Então, é normal, nós temos feito esse processo, mas nos últimos tempos estamos a mudar a abordagem. Nós estamos a fazer venda esta pública, de modo que também o dinheiro dessa venda reverta a favor do Estado e também para incrementar mais as próprias ações de fiscalização. Mas nós temos feito isto e até já aconteceu situações em que, como entregávamos o produto de uma forma assim retirada, havia expectativa já à venda de que sempre há essa questão de entrega. Já se comprava, desta vez não trazem. Doutor Leonides Chimarizene, muito obrigado por ter estado conosco aqui no Manhã Noticiosa e também no Mata Bicho da Rádio Mais. Muito obrigado. Chamaremos em mais oportunidades e com certeza teremos muito assunto. Muito obrigado você que esteve a acompanhar esta entrevista pela Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM, assim que nos acompanha pela televisão. Vamos a uma breve pausa, não saia daí, voltamos dentro de instantes. Até já.